Que bom você por aqui estudando conosco. Vamos dar continuidade às palavras que mais são utilizadas na psicanálise? Então, a próxima palavra que eu estarei trazendo aqui do nosso vocabulário de palavras que existe dentro da nossa apostila, lá na página, deixe-me ver, na página 17, ok? Então, o vocabulário de palavras, ele contém várias palavras que são usuais durante o curso. Não quer dizer que você estará usando com o seu paciente. Então, você sabendo que você não vai usar com o seu paciente, você fica mais tranquilo, ok? O termo que nós falamos, o que nós como professores trazemos a vocês como os alunos, é para expandir o conhecimento. Não são palavras que necessariamente você vai ter que trabalhar dentro do consultório com o seu paciente, mas você precisará entender. Exemplo, parapraxia. O que seria a parapraxia? É como se fosse um ato falho. O teu inconsciente, ele traz algo que foi reprimido, algo que ficou guardado, o teu inconsciente traz na sua fala, traz na sua escrita, traz no seu comportamento. Vamos de exemplos aqui. Pensa comigo que você agendou um horário com alguém para um compromisso. E aí você esquece o horário, o dia, e aí você vai entender que isso foi uma parapraxia. Por quê? O seu inconsciente ele vai trabalhar para a realização de algo que é um desejo. A parapraxia é um desejo reprimido, é algo que, em vez de realizar o compromisso de ir até aquela pessoa, você agendou, porque a pessoa insistiu, mas a sua vontade, o seu desejo não era de ir. Outro exemplo de parapraxia. Você troca o nome de uma pessoa. Você está com uma pessoa e você chama aquela pessoa que você está do nome da outra pessoa. Exemplo, um amigo que você não esquece e hoje você tem um novo amigo. Uma igreja que você não esquece e hoje você está em uma nova igreja, em uma nova empresa, em até um novo relacionamento. Porém, a sua mente armazenou no inconsciente um desejo reprimido, em que o que era para ser, seria com a outra pessoa, mas essa outra pessoa não está mais. Logo, a sua mente, ela tem o desejo reprimido e ela vai trazer na sua fala, no seu semblante, na expressão que você vai trazer à tona algo que está reprimido. Vamos à nossa leitura aqui. Página 17. Parapraxia é algo automático. Isso mesmo. É um ato falho, originário lá do nosso inconsciente, onde pequenos indícios, seja na fala ou comportamento, revelam o que está encoberto. Qualquer desejo que você tem, que está encoberto, normalmente, com as palavras, com as ações, com o comportamento, até a escrita, você pode estar se denunciando. E nós chamamos isso de parapraxia. Parapraxia seria também você chamar a sua sogra com o nome da sua mãe, a sua esposa com o nome da ex, compreendem? Isso é parapraxia. Xistes é a sequência de pensamento pré-conscientes deixadas por um momento para ser trabalhada no inconsciente. Quando do nada, o xistes, ele aparece. O que é importante? Como você trabalharia para reprimir, ou para... Reprimir não seria, porque se reprimiu vai voltar. O ideal seria você se libertar
desse mecanismo do seu inconsciente. Então, a sua mente, ela está trazendo uma acomodação. Provavelmente você está tenso, provavelmente você está sob pressão, e aí, de forma aceitável, o seu inconsciente vai trazer uma piadinha, uma palavra irônica, e aí você, mais uma vez, vai ser exposto. Exemplo, quando um homem, em vez de dizer para aquela mulher que ela é bonita, ele fala, nossa, ela é gostosa. Uma piada que de repente seria uma palavra para pessoas pobres, e aí a pessoa, em vez de falar aquela palavra que seria algo para uma pessoa humilde, ela coloca uma palavra pobre para pesar, para humilhar, para zombar de uma pessoa pobre de poder aquisitivo, entende? E o que seria insight? Pensa sempre que o insight é como se fosse uma lâmpadazinha, tá bom? O insight nada mais é do que uma ideia lá do nosso cognitivo. É quando você tem várias coisas para fazer durante o dia e aí o teu cognitivo, ele tem um insight. Bom, isso é melhor fazer mais cedo, porque eu estou com tempo, isso aqui é mais próximo, o local é mais próximo. Então o insight é sempre algo bom, é como uma lâmpada que se acende na hora do caos. Você querendo resolver uma conta, resolver um compromisso, resolver uma questão, e aí o seu cérebro, a sua mente vai desenvolver um insight, ok? E o que seria o rapport? Pensando bem sobre o rapport, pensa comigo em que o rapport é muito comum pessoas não fazerem o rapport. Na realidade, o rapport é você deixar o seu paciente ele viver e ele viver em sessão de terapia, ele viver quem realmente ele é. Pensa que no rapport, o que seria mais inteligente seria você deixar o paciente ser na sua sala, no seu atendimento, na sessão dele, o que ele é em qualquer lugar. É muito comum os filhos, o marido, ele, diante da sua esposa, diante da sua mãe, o filho, o marido, ele não se comporta como ele realmente é. Por quê? Ele vai ser julgado, ele vai ser perseguido, ele vai ser discriminado. E o rapport, ele, independente do que a pessoa diga para você, você desenvolve uma empatia. Independente do que a pessoa fez ou está fazendo, você o atende com confiança, porque você vê o teu paciente ali assiduamente buscando a terapêutica, buscando um equilíbrio emocional, uma paz interior, uma harmonia. Então, o rapport, ele sempre vai acontecer com o seu paciente. E é importante nós, terapeutas, realizarmos com o rapport. Não julgar, deixa ser à vontade. E aí fica uma dica para a família, para você viver melhor. Talvez você julga muito a sua esposa e ela na sua frente ela é outra pessoa. Deixa ela ser quem ela é, mesmo se ela errar, mesmo se ela falhar, quebrar. Você não vai tolir. Deixa ela aprender com os erros dela. O seu filho, deixa ele aprender com os erros dele. Mais cedo eu ouvi uma mãe que deu uma bicicleta para uma criança e disse assim:
Quando você vê um carro, você para. Eu não quero nunca saber que você foi atropelado por um carro. E aí, naquele exato momento, como você acha que essa criança vai ser? Se a mãe dela está olhando, ela vai parar, porque a mãe dela, com o medo dela, não fez com que ele fosse uma pessoa confiável. Não acreditou que ele seria capaz de desviar, de reduzir a velocidade, entende? Todas as vezes que existem punições, questionamentos, julgamentos, você recrimina o outro vai deixar de ser bem embaixo do seu nariz. Então vamos aqui à continuidade. O rapó é semelhante à aliança terapêutica. O rapó só é estabelecido quando o psicanalista não limita ao paciente. Pelo contrário, ele motiva o paciente, deixando o paciente à vontade para falar o que desejar sem ser tolhido. Então tá fácil para você o que é rapó? Maravilha, eu espero que esteja bem fácil aqui. Continuando. Opa! Transferência. Transferência é o que o seu paciente vai fazer para você. É o Pix, ele vai fazer a transferência. Porém, o que nós vamos falar aqui sobre transferência é algo teórico. Ele vai transferir para você a história dele, a angústia dele, a preocupação dele, o medo dele, ok? Transferência é a vivência do paciente revelada. Pode ser verbalizada ou expressada sem ordem de época, podendo ser transversal, aí vai, a vida inteira, tá? A pessoa conta sem dizer dia da semana, ela está falando sem interrupções, então ela está contando o ontem como se fosse agora, transversal. Ou essa pessoa, o paciente, ele pode falar de forma longitudinal, e aí ele vai dando cortes, ok? Pensa comigo que o seu paciente, ele conta para você, em 1914, ele começou já a trazer um corte. Então, segunda passada, aconteceu isso, e nesta segunda, repetiu. Olha só, então o paciente, ele vai trazendo a história de vida dele, verbalizada ou expressada. A transferência, ela é uma batalha, onde o paciente, ele se enfrenta. Por que ele se enfrenta? Porque ele tem que escutar o que ele viveu, ele vai reviver, ele tem que verbalizar o que ele fez, o que fizeram com ele recorda, repete para elaborar, colocando através de palavras suas angústias, seus traumas, os recalques ao psicanalista. Então, o paciente, ele leva ao psicanalista a sua história. Esse levar é chamado de transferência. A libido e tudo que se opõe a ela são diretamente convergidos, transferidos ao psicanalista. Em lugar de doença física, surge a doença transferencial artificial, formada pelo paciente. Em lugar de diversos objetos imaginários e reais da libido, está o psicanalista. Quando o paciente decide ou escolhe entrar em análise, é evitado uma nova repressão. Então, nesse momento em que o paciente vai transferir para você a história de vida dele, existe até uma doença transferencial, aqui, doença transferencial artificial. O que seria isso? Vou trazer um exemplo bem clássico para você compreender. Deixa eu jogar aqui para você me ver melhor. O paciente, ele veio para a sessão de terapia e ele conta que ele agrediu uma pessoa. Naquele momento em que ele estava ali transferindo o que ele viveu para você, ele passou por diversos sentimentos, o medo, a insegurança,
o pensamento, será que eu estou sendo julgado agora pela minha terapeuta? Será que da próxima vez que eu voltar, a terapeuta ela vai estar assim, me recebendo, tendo horário para mim? E olha só, a transferência, quando o paciente ele leva ao seu terapeuta as suas dores, naquele momento é uma exposição. E essa exposição gera angústia no paciente. Por isso que nós falamos de doença artificial transferencial. Perfeito? Espero que você esteja aí conosco compreendendo. Vamos lá, continuando aqui. E quando o paciente ele decide, escolhe entrar em terapia, em análise, é evitado uma nova expressão, uma nova repressão. Enquanto o paciente não decide, porque decidir fazer terapia é o sucesso do que vamos fazer. Mas quem não decide, não tem como ter sucesso. Quem decide, naquele momento ali, você, paciente, deixa de ser quem você é. Porque você começa uma transformação, um desenvolvimento, um autoconhecimento. A questão é, isso é um investimento positivo. Quando você não decide fazer terapia, a vida ela continua. Então, sempre que você tem algo bom, ele está contaminando com o que você já tinha, que é algo ruim. Então, provavelmente haverá sempre novas repressões, quando você não decide fazer terapia. Mas o objetivo da transferência é, isso aqui tem que acontecer. Rompe a desunião. Quando você não está bem, você está desunido consigo mesmo. Deixa eu fazer um desenho aqui para você. Isso aqui é um PDF, PowerPoint, né? Deixa eu fazer um desenho aqui para você rapidinho. A desunião que nós vamos falar agora é porque quando você está bem, você recebe libido. Pensa comigo aqui, ó. Deixa eu escrever aqui libido. Libido. A libido, ela vai começar como uma descarga. Isso. Quando você está bem, a libido, que é a força motriz, deixa eu colocar aqui umas 3 setinhas. 3 setinhas que vão descer. 1, 2 e 3 setinhas. A libido, ela vai alimentar, sabe o quê? Ela vai alimentar, deixa eu escrever aqui, o id, ela também vai alimentar o ego, vou botar aqui o superego e o seu ego. A libido, ela precisa acontecer dessa forma. Deixa eu aumentar aqui as fontes. A questão é, quem não faz terapia não tem como ter esse resultado aqui. Porque a terapia, ela começa, superego, ela começa a organizar a mente desse paciente. Ok? Deixa eu colocar aqui. Ó, rompe a desunião. A libido, ela existe e ela desce para o id, onde tem as minhas vontades. Libido é a força motriz. A força motriz, ela estará no meu superego, eu estarei motivado. O ego, eu também terei, ok? Então, a força motriz, ela está bem aqui. A questão é, vamos lá para a nossa leitura lá. Rompe a desunião entre ego e libido. Por quê? Voltando aqui, ó. Olha, o ego, ele estava desunido à libido. O ego, ele não existia. Ele não recebia libido. Ele não recebia força motriz. Logo, como estava essa pessoa? Sem ela saber quem é ela mesma, tá? Então, rompe a desunião
Pinta aí. O conflito mental normal foi idealizado porque você já sabe quem você é. E a unidade mental do paciente, ela é restaurada. Uma vez a libido liberada de seu objeto temporário, voltando aqui, ó. Pensa comigo aqui, ó. Deixa eu escrever algo aqui. O psicanalista, escrever aqui, ó. O terapeuta é objeto temporário. Ok? Então, quando rompe, o psicanalista que é um objeto temporário, nesse exato momento, você vai ter uma fonte da libido, e aí o objeto temporário, essa energia, a libido que é a força motriz, ela volta para você, porque naquele momento ali, ela estava indo para o seu psicanalista. Deixa eu traduzir para você melhor. Eu sou a sua terapeuta. Você vai transferir para mim a sua história. Naturalmente, sem você perceber, quando você conta suas angústias, seus problemas, você está me fazendo ser um objeto da sua vida. Você começa a me usar, perfeito? Porém, eu sou um objeto temporário. Você me conta as suas angústias, eu vou escutar, eu vou trabalhar para fazer com que você amadureça. E aí, com o tempo, eu saio da sua vida. Eu que estava com você, te atendendo frequentemente 2, 3 vezes por semana, de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, nós teremos mais distância. Você vai ter autonomia, vai ter uma restauração de quem é você. E não necessariamente você tem que ter uma dependência da minha pessoa. Eu sou a sua psicanalista. Se eu exijo de você frequência, se eu exijo de você assiduidade, a longo prazo, a vida inteira, na realidade, será que eu não estou tão dependente de você? Ok? Por isso que sessão de terapia, você procura o seu terapeuta quando você não está bem. Mas quando você está bem, você vai aprender a lidar com as suas dificuldades. Você vai reduzir, em vez de você fazer a sessão 2 vezes na semana, você pode chegar a fazer 2 sessões no ano. Entende? Porque eu não sou um objeto para você eterno. Tudo é temporário. Eu uso esse mouse e chega uma hora que eu largo esse mouse. Eu uso o meu telefone e chega uma hora que eu deixo o meu telefone. Tudo é temporário. Eu uso o meu marido, eu uso o meu filho, você usa o curso. Tudo é temporário. Meu marido me usa, meu filho me usa. Tudo é assim, ó, é uma troca. Porém é temporário. Por quê? Se não existe dependência, eu não deixo a outra pessoa ir, eu não dou liberdade para outra pessoa, aí é bem possível de ter o quê? Um transtorno de personalidade dependente. Quando eu, indivíduo, eu dependo do outro para existir, ou eu quero que o outro só exista a partir de mim. Imagina que eu, em suas sessões de terapia, eu ainda digo para você, tudo que você for resolver na vida, marca a sua sessão antes. O que você vai fazer, para onde você vai viajar, se você casa, se você se separa. Ou seja, cadê a autonomia e a liberdade de pensar de todos os seres humanos? Nesse momento não está existindo. Então a transferência é algo que o paciente vai fazer ao psicanalista, porém, ela é temporária. Continuando aqui comigo, vamos lá. E fica à disposição do seu ego. O paciente, ele se restaura, tá aqui, ó. Existe um idealizado
mental. Olha, eu vou pintar até de verde aqui para você. Nesse momento aqui, ó, o paciente, ele se restaura. Ele tem um ideal dele mesmo. Ok? Esse é o objetivo da terapia. E a contratransferência? Pensa comigo. A contratransferência é o que eu, psicanalista, vou fazer depois que eu escutei a transferência. Vamos lá. Contratransferência para um neurótico é como uma cirurgia sem anestesia. Em sua cabeça, o psicanalista é um agressor da sua alma. Por quê? Porque o neurótico, ele tem muita dificuldade de pensar. O neurótico, ele pensa o tempo todo que estão querendo desestabilizar, que estão querendo persegui-lo, entende? Por isso que ele pensa que a sessão de terapia para ele é horrível. Eu vou confessar para você, fazer terapia não é agradável. Não é como ir ao shopping, comprar uma roupa, ir ao cabeleireiro, fazer um cabelo, ir à praia, ir à igreja, adorar a Deus. Naquele momento de terapia, eu começo a falar, aí vai sair tudo de ruim. Aqui vai ter do lado de fora uma Raquel. Que tudo de ruim eu estou me expondo. O Freud, ele fala que fazer terapia é se desnudir. O que seria isso? Eu estou exposta para o meu terapeuta, compreende? E aí depois, eu, Raquel, paciente, decido o que eu quero do que foi falado aqui, do que eu vomitei. E provavelmente é assim, eu não quero mais ser igual a essa pessoa que eu fui, que fizeram de mim. Ok? Mas esse olhar, vamos supor que eu faça a transferência para o meu psicanalista. Aí vai existir um avatar de Raquel aqui fora. Ok? O que seria o avatar? Uma cópia da Raquel aqui fora. Só que eu, paciente, eu penso que eu fiz tudo correto. E aí eu retiro tudo de mim. Perfeito? Aí o meu psicanalista vai falar assim, ok, Raquel, então você está contando tudo que você vivenciou. Isso é a contratransferência que é ele quem vai fazer. Porém, será que quando você disse isso, você não se expôs demais? Você se humilhou demais? Será que naquele momento você foi totalmente certa? Aí eu vou dizer, é verdade, porque agora eu estou com baixa de emoção, eu consigo raciocinar, é verdade. Isso aqui que eu acabei de falar, eu quero de volta, eu quero ainda continuar. Essa forma de posicionamento eu ainda devo permanecer, porque eu quero ser assim, compreendido? Então, quando o paciente faz a contratransferência, o psicanalista faz a contratransferência, eu, Raquel, paciente, que fiz a minha transferência, eu vou pensar 2 vezes, não, isso era muito bom para mim. Sabe, eu estou sendo agora uma pessoa muito ruim, porque durante muito tempo eu fui uma pessoa muito boa. E aí eu vou para o outro polo. Eu quero ser uma pessoa ruim porque eu cansei. Aí o psicanalista vai perguntar, ok, você cansou, mas você viveu assim com esta pessoa. Será que as outras pessoas serão igual a esta pessoa? Aí eu vou dizer, é melhor eu ter um pouquinho de bondade, vou guardar a bondade, porque se eu jogar fora a bondade, eu nunca mais serei próximo do que eu já fui. Perfeito? Continuando aqui comigo. Então, a contratransferência, um neurótico não vive sua vida na sua plenitude. Se o teu paciente é neurótico, é o tempo todo muita emoção. O paciente neurótico, ele é incapaz. Sua energia investida em sua repressão sufoca as suas vontades. Ou seja, é um conflito interminável entre o seu ego e a sua libido. Aí agora eu vou voltar lá na outra folha e eu vou cortar aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Nesse exato momento, esse conflito ele fica aqui, ó.
tá? É um conflito eterno entre o ego e libido. É o paciente e suas vontades, é o paciente e o seu medo. Olha a libido. A libido é uma força motriz que ela tem que ir para o id, ela tem que ir para o ego e ela tem que ir para o superego. E quando ela fica na contratransferência só no ego, está faltando aqui as vontades, os anseios. Aqui está faltando no superego o raciocinar com as regras, o que é legal, o que é moral, entende? Simplesmente, quando a gente fala da contratransferência, o que nós estamos falando sobre libido e o ego, é que eu passo a me supervalorizar. Aqui eu poderia dizer que seria eu sempre no centro, eu sempre com as minhas necessidades sendo atingidas e atendidas. Perfeito? Continuando aqui, ó, como é que é a libido em relação ao ego? A tarefa terapêutica está no liberar a libido de suas repressões. Voltando aqui, aquela telinha da libido. Olha aqui, ó, a libido, se ficar presa no ego, está errado. Se está presa no id, está errado. A libido, se está presa no superego, está errado. Na realidade, a libido, ela tem que alimentar o id, alimentar o ego, alimentar o superego. Pensa aqui comigo que a libido é a caixa d'água, tá? A libido é a caixa d'água. Porém, a libido, ela só está abastecendo a descarga do quarto. Vai faltar água na pia, vai faltar água na mangueira, entende? Então, na realidade, a libido, ela tem que alimentar todas as torneiras da casa, compreenderam? Então, vamos ver aqui como é que é em relação ao ego. A tarefa terapêutica está no liberar a libido de suas repressões. Ao liberar a libido de suas ligações atuais, será um começo onde o ego terá à sua disposição a libido. O ego, ele recebe a força motriz, o ego recebe. É diferente, o ego é como se fosse a torneira, ele fechou, agora não, agora tá bom, agora eu vou descansar. Entende? É diferente de algo que é mais forte do que eu. Já no neurótico, a libido, ela vai estar nos sintomas. É tanta água na torneira que vai começar a transbordar. E aí, quando a gente fala em sintomas, a gente vai falar de doenças, de enfermidades. Que nesse caso do neurótico, é a única satisfação substituta que lhe é possível. Os sintomas devem ser investigados e solucionados. Caso contrário, a energia vital, ela vai toda ali. O que seria isso? Voltando aqui para a tela. Esse paciente, olha o ego está aqui, tá? E aí, o ego, ele está recebendo, ele está carente de tanta atenção que ele se submete, não que ele necessite, mas que ele se submete a uma ida na emergência. E na realidade ele está com carência. E ele se submete porque ele, ego, quer muita libido, ele quer muita força motriz. E aí ele adoece, entende? Outro exemplo, o ego, ele é tão dependente dos aplausos do Instagram, dos likes, olha o ego aqui, ó, que ele não se preocupa em trabalhar, viu? Ele também não se preocupa em trabalhar, olha o superego, o horário que ele está ali conectado. O ego não quer nem saber, o ego ele quer mais. E aí ele não se preocupa que de manhã ele tem que ter disposição para acordar cedo. O ego ele quer mais. Então é uma força motriz
concentrada somente no ego. E isso vai adoecer esse paciente. Continuando aqui, ó, adoecer trazendo sintomas. As doenças devem ser tratadas em sua origem. Deve-se entender, por exemplo, a causa. Ah, eu estou com dor de cabeça. Tá, mas qual foi a causa dessa dor de cabeça? Ah, eu estou com dor na garganta. Mas qual foi a causa dessa dor na garganta? E aí tem um livro de doenças psicossomáticas que em breve vocês vão aprender, tá? Então, a causa de uma enfermidade, identificar as fases psicossexuais, partindo ao auxílio desse paciente junto com seus respectivos médicos. Ou seja, vai existir um momento que esse paciente ele tem que estar sendo acompanhado, assistido por um endócrino, um ginecologista, um cardiologista, perfeito? E aí eu vou encerrar esse primeiro momento aqui e eu tenho certeza, quando você tem saúde emocional, você não é um neurótico, compreendido? Você tem saúde emocional, então você larga a neura, perfeito? Então, uma pessoa que tem saúde emocional e saiu da neura, ela começa a se curar, estabilizar. Ela pode ter até doença. A OMS, ela diz que saúde não é ausência de doença. Isso quer dizer que você pode ter saúde, seja hipertensão, diabetes, porém você estabilizou, você tomou a medicação correta. E aí você sai desses lugares de sintomatização, ok? Qualquer problema que tivermos de saúde, a enfermidade ela vem no agudo, porém ela pode se instaurar, ela pode permanecer no crônico. E você precisa se questionar, por que eu estou tendo essa enfermidade, ok? Muito bom. E é isso aí, fechamos esse bloco, tá? E vamos já de mais conteúdo. Espero você.